março de 1817, nas ruas do Recife, foram ouvidos gritos do povo saudando a libertação da pátria. Foram gritos mágicos contra a tirania. Explodia uma revolução que foi intensa, romântica e apaixonada, tal como meu casamento com Domingos José Martins. Bom, tenho que me apresentar. Sou Maria Teodora da Costa Martins. Tenho agora 18 anos. Nasci aqui nessa província e sou filha dos portugueses Teodora e Bento da Costa. Ele, um comerciante de escravos bastante rico. Foi durante 4 anos contra meu namoro com Domingos, o maior dos líderes revolucionários. A Revolução Pernambucana deu-nos a liberdade e a democracia que jamais tínhamos visto. Um governo próprio, com bandeira e constituição. Um exército brasileiro e até um embaixador nos Estados Unidos. Ela foi demasiado importante para se perder na história ou cair em esquecimento. E é por isso que eu tô aqui, para lembrá-la e colocar seus mártires no seu devido lugar, na história do Brasil. Eu adoro ver as ruas apinhadas de gente, mas sofro vendo os escravos acorrentados carregando fardos de algodão na cabeça. Que miséria! Enquanto os homens, militares ou donos de engenho, padres ou comerciantes, se punham a rebelar contra os excessivos impostos da coroa, as mulheres de famílias abastadas viviam totalmente alheias ao que acontecia fora de suas 4 paredes. Elas não podiam estudar e nem ler, não podiam trabalhar porque trabalhar era coisa de escravo. Elas viviam a bordar e a costurar, e porque tinham escravas para fazer a comida, lavar a roupa e até amamentar os seus bebês. Os escravos também eram obrigados a trabalhar fora de casa e se punham a vender o que a vila não fornecia. Ter escravos era sinônimo de riqueza. Eu sempre fui diferente de todas as mulheres, porque aprendi a ler e a escrever. Assim, aprendi a pensar. Pernambuco não teria feito uma revolução se não tivesse acontecido antes, na Europa, a queda na França da aristocracia. Quando liberdade, igualdade e fraternidade não tivesse assustado os nobres da corte europeia, de todas as cortes. Então, essas ideias chegam para os padres que tinham presente as ideias contidas nas revoluções libertárias. Meu mestre querido foi o padre João Ribeiro, que mantinha a Sociedade Secreta Academia Paraíso, com livros estrangeiros proibidos no Brasil. Aqui, os jovens eram introduzidos aos mistérios da democracia e descobriam o que o Brasil desconhecia. Pela primeira vez vinha uma família inteira para cá, com caravelas, com pajens, com diversas formas de intervenção, inclusive a cidade do Rio de Janeiro mudou completamente depois disso. Todavia, ela também requeriu para a sua presença aqui, para a sua permanência aqui, recolhimento de impostos. Porque Pernambuco estava sustentando uma corte no Rio de Janeiro com toda aquela série de inúteis ao redor do príncipe regente. Então, os impostos aumentaram, muito parecido com o medo que tem o Brasil de hoje, impostos aumentaram, porque imposto pesa no nosso bolso. Então, os negociantes sofriam com isso. E a interferência nos negócios, no comércio, foi uma causa. Não há revolução sem causa. E aí, quem vai pagar? Relaxa, filha. Minha rainha africana. Tu já não és alforriada? Então, és livre. Alforria que paguei tostão por tostão, vice Cabugá. Com a graça de meu pai Xangô, sou forra sim, porém não livre. Afinal, quem pode ser livre pagando tanto imposto, me diga? E no caso de Pernambuco, que já tinha uma tradição libertária, uma tradição de lutas, uma tradição de contestação ao poder central, essa presença ficou mais opressora ainda. Otília,
Junta mais essa minha conta que eu pago. Eu demoro, mas pago, não é, Otília? Eu pago. Meu amigo, você é meu melhor freguês, ligue pra isso não. Vamos embora, viu? Boa noite, que a rua tem de candeeiro, mas ainda é escura e esburacada. Eles cobravam um dízimo sobre pequenos negócios e o custo de vida era altíssimo, porque o comércio era um monopólio dos portugueses. Isso provocou uma revolta com o fato de começar a se recolher imposto para pagar, por exemplo, a iluminação da cidade do Rio. Canalhas! Bando de miserável, feliz das costas oca. Olha pra aqui. Olha pra aqui. Me diz, Cabugá, onde foi parar o dinheiro dos meus impostos? Os mazombos ficavam a ver navios. E eu, filha de portugueses, ao perceber isso, ficava entre a cruz e a caldeirinha. A Revolução 17, que foi a revolução mais legítima do Brasil, ela foi uma explosão de libertação do jugo português. Pernambucanos que frequentavam como alunos a Universidade de Coimbra já liam avidamente os filósofos franceses. E os livros começaram a ser mandados para Pernambuco. E isso veio contaminar o ideário iluminista de 1817. Os jovens voltavam contaminados pelo germe dos ideais libertários da Revolução Francesa, da independência da América Espanhola e da luta pela independência dos Estados Unidos. A primeira das grandes revoluções contemporâneas, né? Mas é também o ano da publicação de A Riqueza das Nações, que anuncia o novo capitalismo e pacto colonial e que se defendia o livre comércio entre todas as nações do mundo. Traziam a semente e aqui encontravam solo fértil preparado pelas lojas maçônicas, onde o assunto era debatido e ampliado, mas apenas pelos homens. Por outro lado, chega a Pernambuco pessoas extraordinárias, não só padres, mas também homens comuns, negociantes. E esses homens trazem para cá essas ideias de liberdade através da maçonaria. Era o caso de Domingos José Martins, que desembarcara nesse porto em 1813, vindo da Inglaterra, no navio de sua propriedade chamado Martins. Ele havia chegado como quem tinha uma missão: mudar o mundo, as pessoas, a vida dele e a de todos que o conhecessem. Era um predestinado. Domingos, então, contava 32 anos, e eu, apenas uma menina, mas que já pensava e agia como adulta. Cheguei com a intenção de fazer o possível pela minha pátria brasileira. E escolhi o Recife porque o comércio é promissor e as grandes produções de açúcar e algodão são do meu interesse. Aqui é um lugar de muito contraste, onde graça o analfabetismo e a miséria. E há uma tensão social latente entre os portugueses, chamados de marinheiros e pés de chumbo, e os nascidos aqui, apelidados pelos lusos de pés rapados e mazombos. Eu cheguei para aumentar a turma dos discriminados mazombos. Bem apessoado, elegante, bem vestido, muito interessante. É um homem muito instigante. Deve ser inteligente e culto. Avenida Cruz Cabugá. Foi a primeira pessoa que conheci. Antônio Cruz Cabugá. Companheiro, comerciante, frequentador assíduo dos bordéis, péssima companhia. Quando se apresentou, me disse: pernambucano da pele tostada. Defaço, o terror dos pés de chumbo, a alegria da mulherada. E tu és o tal capixaba que viesse aqui comprar todo o algodão dessa província e levar para a Inglaterra. O que é que tu trouxeste para nós? Minha ilustre presença, acha pouco? Talvez algo mais? Um vislumbre do porvir. Padre,
Um novo amigo. Padre, que prazer. Muito prazer. Domingos Martins. Me trouxe um presente. Muito obrigado. Em Cabugai, Padre João Ribeiro me pôs a inteirar o quão bravo era o povo pernambucano. Já passou por muitas lutas e conseguiram até colocar os holandeses para correr sem a ajuda da coroa portuguesa. Diferente dos lambibotas do Rio e da Bahia que tratavam os portugueses na palma da mão, o povo daqui tinha o costume de colocá-los para correr. Eita, povo arretado! Quando da expulsão dos holandeses, criou-se no imaginário do povo pernambucano a ideia de que os mazombos haviam tomado todo o Nordeste brasileiro dos holandeses e devolveram esse território ao rei de Portugal mediante certas condições. E toda vez que o rei não as cumpria, havia um movimento de separação. Pernambuco era uma das 3 províncias de maior destaque no Brasil, junto com o Rio de Janeiro e com a Bahia. O governador daqui era Caetano Pinto Montenegro, um homem letrado, de boa índole. E apesar de ser português e não gostar de trabalhar, era de razoável trato. No Rio de Janeiro ficava o príncipe Dom João e sua corte imprestável. Na Bahia, quem governava era o Conde dos Arcos. Homem esperto, manhoso, com a tradição de sempre vencer as insurreições dos nativos com mão de ferro. Maria Teodora, que surpresa. Boa tarde, Grácia. Quem são eles, padre? Domingos José Martins e Antônio Cruz, conhecido por Cabugai. Parecem intelectuais, mas são comerciantes bem-sucedidos. Tivemos uma tarde ótima, de conversa muito esclarecedora. Padre, venho lhe devolver o discurso de l'origine. Maria Teodora, muito cuidado. Se teu pai te agarra com esses livros, vai pensar que eu estou a colocar ideias más em tua cabeça. Ai, padre, meu pai deixa-me fazer tudo o que quero. Só me proíbe de namorar brasileiro mazombo. E minha mãe vivia a dizer: ai, Jesus, puseste a menina a perder, survive-la. Quem é que vai casar com uma mulher que sabe mais que o marido? Padre, aposto que esses dois são maçons, não são? A maçonaria é uma fraternidade iniciática composta por homens que foram inspirados na construção do Templo de Jerusalém. Em 1717, na Inglaterra, 3 lojas se reuniram e fundaram oficialmente a maçonaria. Na época, somente composta por homens de bons costumes, homens livres, que praticam os 3 fundamentos da Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Foi na loja maçônica de Padre João Ribeiro que Cabugai apresentou meus irmãos na ordem. Os capitães Domingos Teotônio, Pedro Pedroso e José de Barros e Lima. Um homem muito valente, com longos cabelos, por isso chamado de Leão Coroado. O futuro teria reservar-lhe um ato de heroísmo. Aqui, nós, os maçons, discutíamos a independência do Brasil e a implantação de um regime democrático republicano no país. E o fim da escravidão. Buscamos as táticas e as estratégias para que possamos concretizar esse ideal de liberdade. Analisamos as experiências em outros países americanos. E vemos que a conjuntura brasileira aponta favoravelmente a um levante. O povo tem toda a razão. Odeia ficar sustentando esses 15 mil galegos vadios no Rio de Janeiro desde 1808, foragidos de Napoleão. Dom João se desentendeu com a Espanha, mandou o general Lecó invadir o Uruguai e os custos dessa guerra caem sobre nós. E não queremos pagar por uma guerra que não é nossa. E muito menos morrer lutando nelas. Isso é um vexame. Não é só isso. A cotação do açúcar e do algodão despencou na Bolsa de Londres e Amsterdã. A recessão é grande. E a seca braba no sertão. O preço dos alimentos disparou, deixando o povo furioso. Parece que Deus nos está dando a oportunidade exata para libertarmos a nossa pátria querida. Depois... Desculpa, mas a senhazinha não pode entrar.
absurdo! Que falta de elegância fechar a porta na cara da mulher! A maçonaria, Ingrácia, é um lugar reservado para discutir políticas com ideias bem avançadas. Mas só para homens. Eu não entendo por que eu não posso participar na busca por caminhos libertários para o meu país só por ser mulher. Oposto, que foram os sinais secretos da maçonaria que identificaram o Domingos pro Cabugá e os outros. São eles os cheios de segredinhos. Vamos, Sinhazinha. Mas para, Ingrácia! Preciso mudar de tática. Nós, os revolucionários, acreditamos nos primados das 4 leis naturais: liberdade, igualdade, fraternidade e felicidade. Nós somos entusiasmados, alegres, lemos muito, discutimos muito, farreamos mais ainda e acreditamos que basta bater na porta do futuro que ela se abrirá para nós. Otília, minha deusa africana, dona dos quitutes irresistíveis, a rainha do chambarinho, da cachaça de cabeça e que sempre nos atende com esse sorriso na boca e esses enormes peitos fartos de fora e cozinha como uma deusa. E tu, Cabugá, vai de quê? Preta, eu estou aqui. Eu estou aqui. E você está lá, fazendo o quê, Preta? Fazendo a caça, ô minha Preta. E foi aqui, na biblioteca do Padre João Ribeiro, que Domingos avistou-me pela segunda vez. Olá. Eras a Sinhazinha que ontem batia na janela? Sim? Por que não me deixasse entrar? Custa ele ser um cadinho mais educado? Como? Afinal, acabei de chegar da Europa. Por favor. Quero me perdoar. É o calor dessa província e o cansaço. Perdoa-me. Vou pensar. Também pra você. Domingos Martins, qual é a tua graça? Teodora? Maria Teodora. Meu pai ficará furioso se me vir falando com esse mazombo. Maria Teodora. Nome de quem é decidida? Enchanté. Esta menina, ela está me desafiando. O que vieste fazer nessa província? Montar uma filial para exportação de algodão. Queres ficar rico? És impertinente. Rico eu já sou. Ainda que Domingos seja rico, mas... Então és mazombo endinheirado? Sou mazombo. Sou rico, bonito, culto, educado. Isto é, quase sempre educado. Que seja, mas... Mas... É um poço de vaidade. Preciso me retirar. Meu pai não pode sonhar que estou a conversar com mazombo. Ele prefere me ver casada com um caixeiro português pobre do que com um pé rapado, como ele diz. Mas, meu Deus, que pé rapado. És ousada como uma autêntica pernambucana. Lá, isso sou, vice. Mas é bom não me iludir. Deve se achar melhor do que os outros, deve ser mimada. Como qualquer português. Tenho que dizer-lhe que o senhor é muito inteligente e moderno. Conheço poucos homens inteligentes. E foi depois desse primeiro encontro irresistível e misterioso que eu e Domingos nos pusemos a namorar secretamente. Minha mãe pensava que eu estava nas missas, graças ao bom Deus e à cumplicidade de Ingrácia. Sinhazinha, vamos embora, que a missa está acabando. E assim se passaram 4 anos de encontros apaixonados e muitos planos para transformar o país. Tudo isso em segredo. Pernambuco, que até então tinha sido a capitania cabeça da colonização, perde essa primazia para a do Rio de Janeiro, que era uma cidade
que não tinha tanta importância assim, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista urbanístico, como tinha a província de Pernambuco. Domingos fez sua loja de exportação na parte de baixo de Sobrado. Na parte de cima, fez sua moradia, onde eu sei que fica a loja maçônica Pernambuco do Oriente. Ali, em Grácia, em conjunto com seus irmãos, se puseram a planejar em segredo. Tenho certeza que estavam a conspirar. E eu, duplamente impedida de entrar, por ser loja maçônica e porque moça direita não pode entrar na casa do namorado. Ora, pois... Patriotas, eu e Domingos Teotônio acabamos de retornar de Salvador e Rio de Janeiro, onde deixamos tudo acertado com os nossos irmãos na ordem. O dia do levante será no próximo domingo de Páscoa, lá e aqui no Recife simultaneamente. Dentro de um mês, o povo brasileiro alcançará a tão sonhada liberdade. Com a graça de Deus, irmãos, com a graça de Deus, lembrem-se disso. Se Ele assim o quiser. E rezemos para que tudo corra bem até lá. Recorrem rumores de que a nossa conspiração foi delatada para o governador Caetano Pinto. O Pinto velho, ele é muito mole. Sempre soube a nosso respeito, nunca fez nada contra nós. Por que faria agora? Deus te ouça, meu filho. Deus te ouça pela primeira vez. Tá cego, é? Jura? A conjura foi denunciada. O governador e a junta militar decretaram a prisão dos patriotas. Então fomos traídos. Porque era muito fácil reprimir essa revolução. Não era só prender as suas lideranças que o movimento automaticamente ia se acabar. Traidores, me solta, me solta. Você não sabe o que... Me solta. Ao ser preso, o cabo Gaxinga esperneia, mas é levado. Assim como o padre João Ribeiro e o advogado José Luiz Mendonça. Os civis foram encarcerados na cadeia pública e os militares foram encaminhados para a Bahia à forca. Todos eram maçons, incluindo Domingos. Entendi tudo de uma vez. Mas e Domingos? Você tá achando que acabou? Eu não acho nada. A senhora tá achando que acabou? Você tá achando que acabou? Você sabe o que aconteceu depois? Você sabe o que aconteceu depois? Não. A senhora sabe o que aconteceu depois? Não sabe, não? Sim. O brigadeiro Manuel de Barros, conhecido como Pentelho de Barrão. Pentelho de Barrão, exatamente. Devido ao seu peculiar abrutalhamento, resolveu cantar de galo no terreiro e mostrar quem é que manda. Incompetentes! Nada neste país funciona! Não conseguem nem formar-se com presteza, imbecis! Capitão Domingos Teotônio Jorge, Vossa Excelência está preso. É inadmissível sua sublevação contra o príncipe regente. Soldado! E apresente-se no forte de 5 pontas. Saia! Capitão José de Barros Lima. Está surdo, canalha? Ou está com medo? Vai borrar-se agora? Ou esperar para cagar as calças quando tiver a caminho da forca? E aí, depois? E depois? A senhora sabe o que aconteceu depois? Não. Ele deu de cara com um leão. O leão coroado. Dá licença, por favor. Dá licença, um minutinho, por favor. Viva a pátria! Viva a liberdade! Como tu mereces! Morra, canalha! Viva a liberdade! Viva! Começou a revolução!
brancos, milicianos dos Henriques, gente humilde, todo mundo saiu às ruas gritando ferozmente, apoiando o levante. Ninguém se entendia. Meu Deus. E Domingos? Eu e minha família, assim como todos os galegos, estávamos morrendo de medo. Alguns até fugiram aterrorizados. Ninguém sabia o que iria acontecer. E cadê Domingos, meu pai? Os oficiais portugueses que se encontravam ali do lado do comandante fugiram em direção ao palácio e contaram ao governador o que tinha ocorrido. E eles foram, então, para o Forte do Brum. Assim que chegou no Forte do Brum, ele determinou que a ponte do Recife fosse derrubada, para que eles ficassem isolados e impedissem o movimento das tropas, dos rebeldes. A revolução está nas ruas, Domingos. A nossa revolução está nas ruas. A nossa revolução eclodiu! Os galegos estão minando a ponte. Como o governador está coitado no Forte do Brum, se a ponte cair... Vamos salvar a ponte, senão nosso movimento será derrotado! Viva a liberdade! Viva! Neste lado da ponte, a mais antiga do Brasil, construída pelos holandeses, estava o tenente Rabelo e alguns artilheiros. Os marinheiros portugueses estavam do outro lado, minando os pilares da ponte para depois destruí-la. Vamos! Os brasileiros pobres e remediados viviam no bairro de Santo Antônio. E os portugueses, mais ricos, comerciantes, no bairro do Recife, onde havia o porto. A ponte do Recife ligava esses dois bairros. Quando a Revolução explode no bairro de Santo Antônio, o governador português corre e vai se esconder no Forte do Brum, que ficava lá no bairro do Recife. E os portugueses tentam derrubar a ponte para impedir a passagem dos brasileiros do bairro de Santo Antônio para o bairro do Recife. Isso, uma pequena tropa comandada pelo tenente Antônio Rabelo corre com seus soldados e levando um canhãozinho para tentar impedir a derrubada da ponte. Eu acho que eu acerto daqui. Preparar. Fogo! Então, tenente Rabelo, famoso por sua pontaria e pelos olhos de águia, tropas pesadas do Forte do Brum se abriram. As tropas de dentro puseram-se a correr para confraternizar com as tropas de fora. Porque todos tinham algo em comum. Todos eram brasileiros. Eram todos mazombos. Viva a Revolução! E assim, a Revolução foi deflagrada, muito antes da data prevista. O Recife inteiro estava controlado pelos revolucionários, com exceção do Forte do Brum. Pois então, senhores, quais são as minhas garantias? O senhor está livre para embarcar para o Rio de Janeiro na companhia dos seus oficiais e da sua família. E de quem são essas assinaturas? Assinam esse documento em nome dos pernambucanos, eu mesmo, os comerciantes Cabugá e Domingo Martins, o capitão Domingos Teotônio, padre João Ribeiro, os comandantes de milícia Joaquim Ramos e Tomás Villanova. Joaquim Ramos e Tomás Villanova. Sim. Dois negros. Sim, senhor. Comandante das milícias de Henriques. Negros. Intimando brancos. Pois que isto é mesmo uma revolução. Patriotas! O forte é nosso! E viva a Revolução! Viva! Viva a Revolução! Foi uma tarde inteira de combates, de luta. Os portugueses tentando se escondendo nas suas casas, se escondendo nas igrejas, tentando alcançar até a nado os navios que estavam ancorados no porto. Eu não posso deixar de comemorar a vitória da Revolução pela qual Domingos foi preso. O povo reagiu a favor. Eu também estava feliz. Domingos, está metido nisso, pois não? Foram menos de 50 mortes do nosso lado. Preço baixo, uma revolução que contava com 1000 combatentes civis, mal armados
mal-formados, entre eles os Henriques, tropa formada por negros livres. A milícia dos Henriques era um agrupamento formado por Henrique Dias, composto de pretos, mulatos, contra a invasão dos holandeses. Em 1817, inspirados nessa luta, eles vieram lutar para defender a pátria contra um jugo que já era insuportável no momento. Essa noite nós estávamos felizes, perplexos, cansados e ainda assim desassossegados. Os dinheiros públicos, que arrecadados dos impostos, ficavam guardados no erário, que era um prédio que ficava onde hoje está o Palácio do Governo de Pernambuco. Esse prédio é cercado pelas tropas revolucionárias. Cerca de 800 homens eles conseguiram reunir e fizeram que o comandante se rendesse. Não houve uma reação. A junta revolucionária vai ser composta por representantes de vários segmentos da província. Não estavam somente os comerciantes, que eram realmente a alma da Revolução, mas também estavam representantes do grande latifúndio, que era o Correia de Araújo, tinha o padre João Ribeiro, que era um ideólogo da Revolução, representantes do poder militar, não é? Como Domingos Teotônio Jorge. Luiz Mendonça era uma espécie de jurisconsulto, era uma pessoa muito bem formada, e Domingos José Martins é uma figura ímpar, é uma figura própria de revolucionário. Domingos disse-me que os revolucionários estão organizando um governo formado apenas por brasileiros. Mas como? Eles são pessoas com discursos afiados, mas sem prática administrativa para conduzir o governo de um novo país. O que eu posso fazer para colaborar? Ingrácia! Pensei que os patriotas poderiam estar com fome. Patriotas, até que haja eleições, pela primeira vez na história do Brasil, nós, da Junta Provisória, não vamos receber nenhum pagamento. Nossas recompensas hão de ser a estima concedida aos beneméritos da pátria. E ninguém mandará mais do que o outro. Quem estiver de acordo, por favor, que levante a mão. Bem, a partir de agora, em Pernambuco, todos serão iguais perante a lei e uns perante aos outros. E ninguém mais será chamado de senhor, vossa mercê, ou vós messier, por mais rico ou graduado que seja. A partir de agora, o tratamento de uso geral será o vós. E no lugar de senhor, utilizaremos o termo patriota. Isso é típico das grandes revoluções. Na Revolução Francesa era o cidadão. Na Revolução Russa, né, seriam camaradas, né? Quer dizer, o russo mais poderoso de todos, que todo mundo temia, mas na hora de falar com ele, as pessoas se dirigiam camarada Stalin. Patriota. Patriota. Olha só a cara dos conservadores Araújo e Mendonça, inconformados com as novas regras. Naquele início de governo, as reuniões não paravam. Foi um custo, mas eu consegui convencer os irmãos que agora podíamos falar de política em qualquer lugar. Então fomos até a Negra Otília discutir, beber e conversar, porque ninguém é de ferro. E a gente andava tenso. A bravura do meu amigo Leão Coroado, que matou o brigadeiro. E outro pro meu amigo Pedro Pedroso, que deu o grito de guerra. Patriotas, a revolução arrebentou aqui em Pernambuco prematuramente. Sem o rio,
e sem a Bahia, como havíamos combinado. O Sul já deve ter tomado conhecimento do nosso feito. E os nossos irmãos patriotas de lá serão impedidos de agir. Nós teremos que enfrentar os galegos sozinhos. Estamos prontos para isso? E se nomeássemos Domingos Teotônio, comandante da tropa revolucionária, formada só por brasileiros, marchando sob nossa própria bandeira? Comandante da tropa revolucionária. Mas que tropa, Domingos? O povo pobre da capital aderiu à revolta, mas não tem nenhuma experiência com guerra. Mas tem bravura, Pedro Pedroso. Pernambucano não arrega, não. Ninguém aqui veio ensinar a gente a expulsar o holandês, não. Foi só o tempo de cuspir no chão que eles correram tudinho. Falou a sabedoria africana. Mas com todo respeito ao povo patriota, a gente não pode contar com ele para sempre. Vai que, de uma hora para outra, ele sente saudade do rei. Esse povo, que foi o maior responsável pela vitória da nossa revolta em 6 de março, é ignorante, é supersticioso, desconhece as pessoas, unicamente porque nunca tiveram instrução. Precisamos das milícias dos grandes proprietários do interior, que por hora nos apoiam, mas que podem se virar contra nós se decretarmos o fim da escravidão. O futuro da nossa revolução, dependendo das mãos dos grandes proprietários. Mas olha quem diria. Meu povo não nasceu pra na senzala. Sou filho de Alafim, Oió, Xangô. A liberdade é meu assédio de fala. Caô, cabeça, caô. Essa cultura negra trazida como patrimônio, né, de África para cá, dançar, cantar, andar pela rua, trabalhar cantando, foi proibida por muito tempo. Em 1817, os revolucionários fizeram questão de fazer com que as pessoas pudessem manifestar a sua cultura, já também com o intuito de acalmar os ânimos, porque essa populacha era muito exaltada. Patriota, precisamos encontrar uma estratégia para nos livrar dos portugueses, de uma vez por todas. Como, Cabugá? Como tu vais conseguir esse apoio? Antônio, escreve aí. Desde que Napoleão foi derrotado há 3 anos atrás, há muitos oficiais franceses instalados nos Estados Unidos. Eu posso conseguir alguns deles para treinar nossos soldados. Navios de guerra, armamentos modernos. E daremos o quê em troca a eles? Ora, Napoleão está preso na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. Nós podemos libertá-lo e trazê-lo para cá. Já pensaram nisso? Napoleão Bonaparte em Pernambuco? Isso é retado! Assim que Cabugá foi para os Estados Unidos como embaixador do novo governo republicano, aos revolucionários só restou buscar uma solução urgente, pois a coroa já devia ter ciência da nossa independência e não ia deixar por isso mesmo. A notícia da Revolução de 1817 em Pernambuco, quando chega na corte, não foi uma surpresa tão grande. E Dom João VI vai tomar medidas, além da conta, ele vai tomar medidas muito violentas. De Pernambuco emana os vapores malignos da democracia. Aqui no Recife entrava em vigor uma lei orgânica. Ela existiu para criar um novo Estado soberano, sem vínculos com Portugal, uma nova nação brasileira. Não era uma constituinte como se entende, era uma lei orgânica. Uma lei que dizia quem é quem e o que deve fazer. É importante porque foi a primeira Constituição escrita em território brasileiro. Havia uma prensa no Recife, importada por um comerciante inglês e que estava desativada, e que os revolucionários de 1817 começaram a usá-la para imprimir os seus documentos. Um desses documentos foi o Preciso. Naquele mesmo dia, o governo foi permanente até a meia-noite para continuar diversos despachos, sendo dos mais importantes, fazer entrar os funcionários públicos nas suas ocupações como dantes, sem tirar ninguém do seu ofício. O Preciso era uma proclamação curta, relatando os 3 primeiros dias dos acontecimentos da Revolução. 10 de março
de 1817. E viva os patriotas! E acabe para sempre a opressão real! E viva a pátria! Viva! Pela primeira vez, um governo no Brasil teve a preocupação de informar os governados quais eram as suas decisões e as suas tomadas, né, de ação. Isso nos remete para uma demanda atual da sociedade muito importante que nós chamamos de transparência. Precisamos decidir o que fazer em relação à Bahia. O que é isso, Dodô? Onde conseguiu isso? Não precisavam de armas? Toma emprestado. De quem? Quer ou não quer? Aliás, se todos os simpatizantes dessa revolução pudessem contribuir com as armas que têm, o desfalque não seria tão grande. Você ajudar o doutor Matheus. Oi, doutor. Mas que falta de competência, Ingrácia. Tu é ruim em tudo, parece branca. 2 dias depois da Revolução, Domingos vai lá pedir a mão dela ao pai, que tinha recusado por 4 anos. Mas não tinha nenhuma certeza de que o pai iria conceder a mão dela, porque a Revolução era uma coisa nova, tinha acontecido, acabado de acontecer, não tinha vingado ainda, e se ela fracassasse, Domingos seria o primeiro a ser enforcado. Uma questão crucial que teríamos que resolver era a relação da colônia portuguesa que vivia às turras com os pernambucanos. Deveríamos sequestrar os seus bens e despachá-los? Ou tratá-los como irmãos e juntos formarmos uma grande família com direitos iguais? Qual seria a estratégia mais eficiente? Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, porque fostes nosso, oh mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Domingos, diga-me uma coisa. Quanto eu lhe custei? Qual foi meu preço? Não entendi a pergunta, Teodora. O que tu ofereceste a meu pai pela minha mão? Bom negócio a todos. Prometi-lhe a administração dos bens dos portugueses que fugiram de Pernambuco até a volta deles e algumas outras vantagens mais adiante. Ambos eram comerciantes e fazem um bom negócio para o Domingos, para a Revolução e para o português. Se tu fores tão bom marido quanto és negociante. Domingos, diga-me uma coisa. Vai se casar comigo por interesse político? Não, Teodora. Pelo contrário. Só fiz essa revolução para casar com a Sinhazinha. A notícia do meu noivado foi recebida com muita alegria por todos. Imagine, a união de um brasileiro, membro do governo provisório, com a filha do português mais rico da província, foi maior contribuição para apaziguar os ânimos do que uma dezena de proclamações. Tais lindas de cabelo curto, igual das operárias da Revolução Francesa. As heroínas revolucionárias que foram guilhotinadas não merecem ser esquecidas, não acha? Acho. Amo-te. Para sempre. Também amo-te. Amo-te muito, meu Domingos José Martins. E esta união representa o fim de uma era de preconceito e discriminação. E ela possa servir para a A Paraíba aderiu à Revolução! Uma coluna revolucionária paraibana, organizada por patriotas maçons, saiu do distrito de Itabaiana em direção à capital e se transformou num imã, atraindo multidões. A comemoração é grande em toda a província. Depois foi a vez do Rio Grande do Norte. Os proprietários da Vila do Crato, no sertão do Ceará, também estão indóceis e cansados de trabalhar para pagar impostos à coroa portuguesa. A destemida fazendeira, viúva,
criadora de gado, Bárbara de Alencar, e seu filho Tristão Gonçalves preparam o terreno para unir-se aos revolucionários pernambucanos. Sou descendente de Bárbara de Alencar. Ela foi uma grande liderança e ela foi uma pessoa muito além do seu tempo. Arregimentou os comerciantes e os produtores da região para que se rebelassem contra aquilo. Não só contra os impostos, mas contra o próprio jugo português. Seminarista em Olinda, José Martiniano de Alencar, o outro filho de Bárbara de Alencar, conversa com os revolucionários, volta à terra natal e proclama a revolução, com o apoio da família e do povo. No Brasil daquela época, todo homem entre 15 e 60 anos de idade estava vinculado a uma milícia ou uma ordenança. Eram grupos civis armados sob o comando dos homens, no interior principalmente, sob o comando dos homens mais ricos, dos grandes proprietários de cada distrito. Então, quando a Revolução irrompe, começam a chegar do interior essas milícias para apoiar a Revolução. Mas esses homens deverão ser treinados e engajados em novos batalhões. Sou contra o perigo da enchente escrava. Passada a Revolução, haverá insubordinação dos negros, pois dia a dia cresce a insolência e a soberba deste povinho desqualificado. E vão querer se achar iguais a nós e até querer casar com as mulheres brancas. Inconformado com essa opinião, apoio o Pedroso. Mas somos votos vencidos. E fica decidido pela maioria que os voluntários sejam mandados de volta. Desculpa-me, Domingos. Quase me encontrei mantimente para fazer-lhe o jantar. Não importa, amor. Araújo disse que os fazendeiros vão ficar sem mão de obra nos canaviais. Ele não é representante dos proprietários? É claro que não quer avanço social. Nem ele e nem o advogado Mendonça. Os senhores de engenho não querem que o novo governo toque na escravatura, nada de abolição. Agora imagine como Pedroso ouviu isso. A lavoura, ela dependia totalmente desses escravos negros trazidos de África e que fazia com que esses senhores ganhassem mais o tempo inteiro às custas desses homens que pouco comiam, mas muito tinham que produzir. Logicamente, essa produção não podia viver sem escravos, uma vez que esses senhores não sabiam fazer aquele serviço, né, que o escravo fazia. Com a Revolução Industrial e a produção em massa pelas indústrias, a escravidão, por exemplo, torna-se um estorvo à própria economia. Primeiro, porque se acumulavam muitos capitais na posse de escravos, que custavam caro. Em segundo lugar, porque eles não eram consumidores. Pedroso, já temos contra nós os portugueses que controlam o comércio e quase todas as posições chaves nos quartéis. Não podemos ter ao mesmo tempo os produtores de algodão e açúcar. São eles quem mais precisam da mão de obra escrava. A abolição da escravatura terá que esperar. A escravidão é o maior entre todos os problemas que temos que resolver. Precisamos tomar uma posição definitiva. Mas, meus irmãos, a libertação terá que ser lenta e gradual. Mas deixando claro que, para nós, todos os homens são iguais. Iguais. Negro, em festa de branca, é o primeiro que apanha e o último que come. Viu? Senhores revolucionários. Mas é claro que isso ia acontecer. Desde quando o nego tem vez? Nego é tudo usado, Pedro Pedroso. Não foi possível os revolucionários abolir a escravidão, principalmente por questões econômicas. Depois, eles precisavam fazer isso paulatinamente, dado a revolta do povo, que estava se lembrando das questões do Haiti, quando se libertaram lá em São Domingos, no Haiti, que arrastaram as pessoas no meio da rua. E como diz o poeta, cuidado, seu moço, nego ofendido é pior do que fera ferida e acuada que não morreu. Ó seu, se não tem, pra que deu? Só nos resta invadir a Bahia. Assim, a coroa vai respeitar a nossa revolução. Claro que a maioria não aceita a proposta para irritação de Pedroso. Fica decidido, então, mandar um agente para fazer contato com os nossos patriotas baianos. José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, mais conhecido como Padre Roma. O Padre Roma, para mim,
antes de ser uma figura da história, é o meu quinto avô. Ele era carmelita e foi estudar na Europa. Inicialmente em Coimbra, leis em Coimbra, e depois foi para Roma. Quando ele retornou ao Brasil, passou a ser conhecido como Padre Roma. Uma das primeiras medidas foi mandar emissários para contactar com a Bahia, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba. A Bahia era um dos lugares mais difíceis para se buscar adesão ao movimento. Padre Roma aceitou a missão com uma boa gargalhada. No dia 2 de abril, aconteceu a bênção e o juramento da primeira bandeira brasileira. Admirada como o maior símbolo da Revolução, o cônego Bernardo Portugal, diante da sede de Olinda, fez um discurso inspirado, atacando ferozmente a tirania da coroa. Nossa bandeira ficou linda, padre. E o mérito é todo seu. És um grande desenhista. Com o sol, porque estamos nos trópicos. A cruz, porque somos cristãos. O arco-íris, representando a paz, a amizade e a união. E 3 estrelas, simbolizando Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E muitas outras ainda serão inseridas, à medida que outras capitanias forem aderindo à República. Essa bandeira se tornará tão estrelada quanto o céu do Brasil. Assassinaram o Padre Roma. Foi preso ao desembarcar em Salvador. E 2 dias depois ele tinha sido fuzilado. Um processo absolutamente fora dos padrões jurídicos, mesmo daquela época, e condenado. Foi executado na frente de 2 filhos, o que se tornou o general Abreu e Lima e Luiz Inácio, sendo que o José Inácio tentou proteger o irmão menor para não ver o seu pai ser executado. O Conde dos Arcos, que era o governador da Bahia, percebeu que o tempo era essencial para poder sufocar a Revolução. Ele certamente tinha noção da gravidade da situação, por isso não esperou ordens do Rio de Janeiro e despachou para o Recife tropas por terra e uma pequena frota de barcos para cercar a capital da nova República. Essa linha de arrecifes que protege o porto impede que uma esquadra desembarque as tropas no porto para atacar a cidade. A guerra teve início. Esperamos que a coragem e o amor à pátria superem a falta de armamento e o despreparo de nossos soldados. Que as embarcações que bloqueiam o porto do Recife, eles não têm, inclusive, alcance para atingir a cidade. Apenas impedem que as embarcações saiam ou entrem. O cerco teve início. As mercadorias não desembarcavam e o povo começou a passar fome, porque os alimentos vinham de fora. Pernambuco plantava apenas algodão e açúcar, e o milho e a mandioca que o governo mandara plantar não tinha tido tempo de crescer. Nem farinha e nem carne de charque para fazer o pirão? Ora! Teodoro, eu tenho certeza que esse cara tá me fumando as coisas aí dentro. Esse velho amarelo é coiteiro. Esse galego pé duro ainda teve a ousadia de me dizer que no tempo do reino não faltava nada. Ora, eu vou me embora, Vici, porque aqui não adianta ficar mais, não. Vamos embora, menina, vamos embora. Ingrácia, ele ainda teve a coragem de falar como é que os republicanos estão a resolver isso. Pé duro! Os revolucionários podiam contar apenas com um brigue e com 2 canhoneiras que não tinham armamento. Era um fracasso total, inclusive não tinha nem oficiais de marinha para guarnecer essas embarcações. Resolvemos então mandar uma tropa de reforço para a Mata Sul de Pernambuco, pois se o Conde dos Arcos atacar, suas tropas vão passar por lá. Então, para isso, foi enviado um destacamento com 60 infantes, 60 homens e 20 artilheiros. Mas só que são surpreendidos quando estão se retirando e são completamente derrotados. Não engajamos os voluntários como o Pedroso queria, deu no que deu. Dada a gravidade da situação, que os escravos sejam incorporados ao nosso exército. Precisamos urgentemente de tropas. Os escravos são quase 1/3 da população. Seus braços serão úteis para a nossa luta. Pedroso está certo. Então que se libertem, pelo menos, os cativos que queiram sentar praça no exército. A situação é de guerra. Nossa pátria corre perigo.
e precisamos defendê-la, custe o que custar. E assim conseguimos apoio à proposta de Pedroso. E assinamos o decreto Pátria em Perigo. O decreto Pátria em Perigo estabelecia que todos os cativos podiam sentar praça e receber como se fosse o título de foros, né? Embora pudessem lutar em favor da pátria, mas se tornavam perigosos. Pedro Pedroso tanto pelejou que conseguiu seu batalhão e começou a treiná-los com a ajuda da milícia dos Henriques. Os negros que chegavam beneficiados pelo decreto Pátria em Perigo mal sabiam falar o português. Os proprietários que cederam os escravos iam ser beneficiados assim que a guerra acabasse, mas ainda assim ficaram furiosos. E claro, iam conspirar. E começa a haver um grande desânimo dentro do comando revolucionário e alguns menos firmes dos seus sentimentos democráticos começam a se afastar. É o caso de alguns governadores, como José Luiz Mendonça, como Manuel de Araújo e outros conselheiros que se afastam alegando doença e param de comparecer às reuniões do governo. Quando chegamos, o rapaz já estava morto. Coronel Pedroso, a República zela pela moderação e pela justiça. Como tu, que se diz patriota, executa um homem sem um processo, sem nenhum julgamento? Fuzilado era um desertor, Domingos. Traidores em tempos de guerra não merecem outra pena. As revoluções se fazem com sangue. E se chegamos ao ponto em que estamos, foi por causa desse governo frouxo. Eu vou continuar a fazer o que for preciso pela causa republicana. Era angustiante ver meu marido deprimido, dizendo que a recém-nascida liberdade estava em agonia, com os civis perdendo a autoridade sobre os militares. Mas como censurar Pedroso por tomar uma atitude? Não fosse assim, a República nem existiria. A confiança e as certezas dos primeiros dias já não existiam. O general Suassuna foi encarregado de combater a contra-revolução na Mata Sul, no sul de Pernambuco. Ele enfrentou, em primeiro lugar, uma tropa formada por senhores de engenho e venceu no engenho Tinga. As tropas leais ao rei. Não era uma tropa de grande poder ofensivo. Ainda não estava sob o comando do general Congominho, né? Pela primeira vez, a coroa foi derrotada pela tropa dos escravos libertos treinado pelo Pedroso. Agora, por que Suassuna se plantara lá? No engenho de Utinga? Por que não avançou a fronteira com a Bahia conforme combinado? Será Suassuna confiável? O Marechal Congominho vem, então, da Bahia, e esse avanço que se torna a maior ameaça para a Revolução. Os donos de engenhos, as pessoas que eram, os lavradores que eram encontrados, os índios se incorporaram à tropa do rei. E as más notícias não paravam de chegar. Rio Grande do Norte e Paraíba caíram. No Crato, a festa durou apenas 3 dias. A revolta foi debelada e Bárbara de Alencar e seus 2 filhos, José Martiriano de Alencar e Tristão Gonçalves, foram presos. Perderam e ela foi presa. Foi a primeira presa política do Brasil por 5 anos e, ao ser solta, não renegou o seu passado e continuou a sua história. E o Dom João VI, ao tomar conhecimento da revolta, ele preparou uma esquadra sob o comando do almirante Rodrigo Lobo e enviou imediatamente para Pernambuco para reforçar as tropas que tinham vindo da Bahia. A situação estava mais do que crítica quando meu pai procurou meu marido com uma proposta. Daria 40 contos de réis para que fugíssemos para outro país. Quando a situação esfriasse, voltaríamos. Domingos ficou em silêncio. Meu pai, então, dobrou a proposta. 80 contos de réis. Domingos se manteve calado. E meu pai se retirou cabisbaixo. Nós não fugiremos.
Vou encontrar com sua Suassuna na Alagoas. Vou contigo? Os feridos vão precisar de ajuda. Então, você não vai comigo. Mentira! Diga que é mentira! És comerciante! Não entende nada das artes militares! Eu preciso defender a frente sua a qualquer custo. Seu pai tem toda a razão. O governo da República. Vai pro sítio com a sua família e espera minha volta lá. Tua volta? Como é que tu tem coragem, Domingos? Tu estás me abandonando! E se tu morreres longe de mim? Teodora, na guerra como no amor, é preciso chegar perto para vencer. Domingo! Domingos Martins veio encontrar-se com ele, o general Suassuna, mas os dois não se entenderam. O Domingos, então, continuou em frente com a pequena coluna e ele ficou com o grosso da tropa. Eu, como governador da República, fiquei com uma pequena coluna. Mas tudo bem, faz parte. Cada macaco no seu galho. Suassuna partiu em direção ao Engenho Trapiche e nós avançamos ao sul. A tropa do general Suassuna tinha cerca de 400 homens e o exército inimigo tinha uns 2.000. Eles resistiram ainda durante um bom tempo e são completamente derrotados. Domingos Martins estava lá em Porto de Galinha, eles estavam tranquilos, descansados, achando que o exército inimigo estava longe ainda. Só que já estava bem perto. Foge, Domingos! Domingos está vivo. Ele está vivo. Acuado, sob a liderança do general Domingos Teotônio, o governo provisório chega a uma conclusão. Chegou a hora da capitulação. O general Domingos Teotônio envia embaixadores ao comandante do bloqueio, almirante Rodrigo Lobo, propondo a entrega, a devolução do poder em Pernambuco em troca da anistia completa de tudo o esquecimento de tudo que havia acontecido. Ou, caso contrário, ele incendiaria o Recife e mataria os portugueses que estavam aqui, né? O Rodrigo Lobo, sabendo que ele não iria fazer nada daquilo, responde apenas submissão sem condições. E aí, quando os embaixadores voltam, não encontram nem sequer mais o Domingos Teotônio. Ele já havia saído da cidade com uma tropa. O que foi que esses revolucionários fizeram derrotados? Devolveram
o dinheiro ao erário público que eles encontraram quando eles tomaram o erário. Coloquem aqui. E por que estás a me trazer isto? Queremos entrar para a história como revolucionários, jamais como ladrões. Para que a memória, né, das ações daquele governo republicano não ficasse suja por uma ação corrupta, uma ação delituosa. Ética e moral. Este o maior legado. Me surpreendeu a presença do Conde de Pontecolan, um dos 3 militares enviados por Cabugá dos Estados Unidos para treinar as tropas republicanas. Antônio Cruz Cabugá. E eu que nunca acreditei em suas promessas. Chegaste tarde demais. Domingos está em Salvador, preso e condenado à morte. Alguns dos líderes foram presos em batalha, outros foram presos após a queda do governo provisório no Recife, nas regiões do norte de Olinda. O padre João Ribeiro, ele, apesar da sua formação de sacerdote, quando percebeu que a Revolução havia sido realmente massacrada, ele não se entrega aos seus algozes e se suicida. Padre João Ribeiro. Eles foram levados, alguns para o Recife, outros diretamente para Salvador, foram enforcados, né, tiveram as mãos cortadas e as cabeças também cortadas, para mostrar o que acontecia com as cabeças que pensavam crimes contra o rei e com as mãos que executavam esses crimes. Pelotão! Meus ternos pensamentos, que sagrados, me fostes quase a paz da liberdade. Em vós não tem poder a iniquidade. A esposa voai, narrai meus fados. Dizei-lhe que nos transes apertados, ao passar desta vida à eternidade, ela d'alma reinava na metade, e com a pátria partilhe os cuidados. A pátria foi meu nome em primeiro, a esposa depois, o mais querido objeto de desvelo verdadeiro. E na morte, entre ambas repartido, será de uma o suspiro derradeiro e da outra há de ser o final gemido. Pelotão, em posição! Preparar! Apontar! Carregar! Vamos! O ano de 1817 passará. A devassa também um dia acabará. Quando o príncipe foi coroado, Dom João VI mandou suspender o Tribunal de Alçada de Pernambuco. Dos 180 presos que havia aqui, 72 foram libertados e 92 foram levados para Salvador. Além de condenar à morte os líderes da Revolução, incluindo o meu Domingos. Por anos ainda, mais de 150 de patriotas permanecerão nas prisões. Continuando a saga de castigos aos pernambucanos, Dom João VI nos tirou a comarca de Alagoas. Não satisfeito, ele mandou apagar a Revolução de 1817 da história. E por que a sua memória, pela corte e pelos historiadores oficiais, foi diminuída? Porque ela era realmente muito grande. Foi a única revolução anticolonial que chegou, de fato, a tomar o poder em toda a história da monarquia portuguesa.
todos os compêndios de história eram escritos no Rio e São Paulo. Promoveram exageradamente a Inconfidência Mineira. Se soubéssemos mais a história do século XIX, teríamos compreendido melhor o século XX. A Revolução Mineira foi um projeto, foi uma ideia, não passou daí. Os brasileiros teriam feito mais acertos do que os erros que cometeram. Falar de liberdade, falar de fraternidade, falar de igualdade, não, era muito estranho. Por isso, nós fomos esquecidos. Domingos sempre me dizia que se o movimento de 1817 não fosse bem sucedido, dali a 5, 10, 20 anos, seus objetivos seriam alcançados. Teodora, querida, um dia acabará a corrupção, a violência e a miséria no Brasil. E todos os homens e mulheres serão livres. E haverá de fato justiça, liberdade e fraternidade. O Brasil não dependerá de nenhum outro país estrangeiro. E certamente a nossa luta terá valido a pena. Suas palavras foram proféticas. Meu marido tinha certeza da vitória. Era senhor de um sonho lindo, de liberdade e igualdade para todos. Para mim, ele morreu. Mas seu sonho continua vivo na memória daqueles que lutam por justiça e no coração daqueles que vivem a plantar a semente da liberdade. Aonde vai, Dona Isabel, vou passear. É pra brincar, é pra brincar. É pra brincar, é pra... Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve a terra dos altos fogueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro és a crença, a esperança desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era mito, era o sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. A república é filha de Olinda, a aura estrela que fuge não fica.